Capítulo 19. As escadarias de Cirith Ungol. Gollum puxava a capa de Frodo, sibilando com medo e impaciência, urgindo-o a seguir. Ele insistia que deviam ir, que não podiam ficar ali e que deviam se apressar. Relutante, Frodo voltou as costas para o oeste e seguiu os passos de Gollum na escuridão do leste. Abandonaram o círculo de árvores e avançaram pela estrada rumo às montanhas. O caminho, inicialmente reto, aos poucos desviava-se para o sul, passando sob uma gigantesca saliência de pedra, tenebrosa e ameaçadora, destacando-se contra o céu negro. A estrada reemergia, subindo de forma íngreme, enquanto Frodo e Sam caminhavam lentamente, com corações pesados. O fardo sobre os ombros de Frodo o forçava a se curvar, reavivando o peso quase esquecido em Ithilien. Seus olhos cansados levantaram-se, e ao vislumbrarem a cidade dos espectros do Anel, ele se encolheu contra o paredão de pedra. Minas Morgul, a cidade escura e ameaçadora, jazia diante deles, envolta em sombras profundas. No alto das encostas negras da Zefel-Duat, as muralhas e a torre, iluminadas por uma luz cadavérica e doentia como um eclipse lento, projetavam-se ameaçadoras. A torre, com incontáveis janelas escuras, girava lentamente, observando a escuridão como uma enorme cabeça fantasmagórica. O trio ficou paralisado, os olhos fixos no alto contra a sua vontade. Gollum foi o primeiro a se recuperar, apressando silencioso os hobbits, quase arrastando-os à frente. Cada passo era relutante, tornando o tempo devagar. Chegaram à Ponte Branca, onde a estrada pálida seguia sobre o rio, subindo em curvas até o portão da cidade, uma boca negra que se abria nas muralhas ao norte. Prados lúgubres com flores brancas emanavam um odor sepulcral e nauseabundo, um cheiro podre que preenchia o ar. Figuras deformadas eram esculpidas na cabeceira da ponte, onde a água silenciosa exalava uma névoa fria como a morte. Os sentidos de Frodo começaram a falhar, e sua mente escureceu. De repente, como se compelido por uma força misteriosa, ele começou a correr, as mãos tateando o ar, enquanto sua cabeça balançava descontroladamente. Gollum e Sam correram atrás dele. Sam amparou Frodo antes que este caísse. Gollum, aterrorizado, implorou a Frodo para parar e voltar, insistindo que não deviam seguir por aquele caminho. Frodo, com um esforço violento, afastou os olhos da fascinante torre luminosa e voltou-se, sentindo o anel puxando a corrente em seu pescoço, resistindo. Seus olhos, cegados ao desviar da luz, enfrentaram uma escuridão impenetrável. Gollum, rastejando no chão como um animal amedrontado, já desaparecia na escuridão. Sam, apoiando e guiando Frodo, foi atrás dele o mais rápido possível. Não muito longe da margem próxima do rio, encontraram um vão na muralha rochosa. Passaram por ele, percebendo que estavam agora numa trilha estreita, que numa primeira parte reluziu fracamente, ecoando a estrada principal, até que, subindo sobre os prados de flores mortas, tornou-se escura e tortuosa. Com passos trôpegos, os dois hobbits começaram a se afastar dali, seguindo a precária trilha que serpenteava pelos rochedos. O som perdurante de marcha de tropas e de relinchos ao longe parecia secundar lentamente, mas aquela inquietante sensação de serem perseguidos persistia, cavando um buraco de preocupação em seus corações. Enquanto escalavam, cada pedra e obstáculo na trilha eram desafios que lançavam sombras na mente de Frodo. O peso do anel parecia aumentar, e a presença do Senhor dos Espectros o oprimia. Mesmo quando se distanciavam, a dor no ombro não diminuía, reavivando memórias aterradoras e afogando sua resistência. O vento cortante, uivando pelos penhascos, levava consigo o som tangível do medo. As encostas do Vale de Morgul eram traiçoeiras, cada curva escondendo um novo perigo, cada sombra potencialmente ocultando inimigos. Gollum, ora correndo à frente, ora voltando-se apressadamente, parecia mais um guia frenético movido por um terror primitivo do que um ser traidor tramando nas trevas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade,
encontraram uma pequena cavidade entre as rochas onde poderiam se esconder, protegidos do olhar dos inimigos. Ali, por um breve momento, se permitiram recuperar o fôlego. Os dois hobbits, exaustos e feridos em espírito, caíram pesadamente no chão. O silêncio da noite envolvia tudo, um silêncio que carregava as promessas de desafios ainda maiores à frente e decisões difíceis que ainda teriam que tomar. Então, ouviu-se um estrondo ensurdecedor de trovão. Minas Morgul respondeu em seguida. Relâmpagos de um azul lívido iluminaram o céu, saltando da torre e das colinas para as nuvens sombrias. A terra ressoou com um rosnado e da cidade surgiu um grito. Misturado a vozes roucas, semelhantes às de aves de rapina, e ao relinchar de cavalos alucinados de raiva e medo, emergiu um guincho dilacerante que rapidamente aumentou em tom, ultrapassando o limite da audição. Os hobbits se viraram e se jogaram ao chão, com as mãos nos ouvidos. Quando o grito cessou, morrendo em um gemido repugnante, e depois silenciando, Frodo levantou a cabeça lentamente. Cortando o vale estreito, quase ao nível de seus olhos, as muralhas da cidade maligna se erguiam e seu portão cavernoso, em forma de uma boca aberta com dentes reluzentes, abriu-se ainda mais. E através do portão avançou um exército. Entre os picos sombrios e o profundo vale de Minas Morgul, as sombras dançavam com uma ameaça tangível. De dentro da escuridão surgiu um cavaleiro negro, sua presença sinistra dominando o campo. Sua cabeça encapuzada era coroada por um elmo brilhante, semelhante a uma coroa real, cintilando sinistramente. Frodo, observando com olhos arregalados, sentiu um temor paralisante ao reconhecer aquela figura. Sem dúvida, era o Senhor dos Nove Cavaleiros, guia de uma horrenda tropa que infestava a terra com sua maldade. O cavaleiro avançava em direção à ponte, seguido fielmente por sua horda. Frodo, incapaz de desviar seu olhar, sentiu a dor latejante do antigo ferimento que o inimigo infligira. Imóvel, ele parecia dominado por um encantamento maligno. O cavaleiro interrompeu sua marcha abruptamente, como se algo invisível o chamasse. Com sua cabeça coroada de terror, esquadrinhou as sombras ao redor, buscando um poder que apenas ele podia sentir. Frodo esperou, com o coração acelerado. A pressão do anel para que ele o colocasse em seu dedo se intensificava, mas Frodo, consciente de que o objeto o trairia, resistia. Aquele artefato poderoso não lhe daria forças para enfrentar o rei de Morgul. A insegurança de sua própria vontade cedeu momentaneamente a um poder exterior, fazendo sua mão se mover involuntariamente em direção à corrente em seu pescoço. Frodo, com esforço supremo, desviou a mão para agarrar algo escondido no peito. O frasco de Galadriel. Ao toque do frasco, uma clareza momentânea tomou conta de sua mente, afastando o pensamento do anel. Ele suspirou profundamente, abaixando sua cabeça. O rei dos espectros se virou, comandando seu cavalo a atravessar a ponte, seguido por sua tropa escura. Frodo, sentindo o coração erguido pela percepção de algo que ainda poderia ser feito, viu o exército desaparecer como sombras na bruma, descendo a estrada para um destino desconhecido. Enquanto a tropa passava, Frodo pensava em Faramir e no destino de Osgiliath. O tempo estava contra eles e a sensação de inevitabilidade pesava sobre seus ombros. Em meio ao desespero, lágrimas rolaram pelo rosto do hobbit. Então, em um eco distante, a voz de Sam emergiu, chamando-o de volta à realidade. Sam, com urgência, disse que eles já haviam partido. O clangor dos portões de Minas Morgul fechando-se ecoou pelo vale, e as últimas fileiras da tropa desapareceram na estrada. Tomado por uma nova determinação, Frodo se pôs de pé. Embora o desespero ainda cravasse suas garras em seu coração, a certeira urgência de Sam o trouxe de volta. Ele pegou seu cajado com uma mão e segurou firme o frasco de Galadriel com a outra, sentindo novamente a luz reconfortante que emanava do objeto.
Virando suas costas para a cidade amaldiçoada, começou a trilhar o caminho que subia a montanha. Neste momento, Gollum retornou, com seus dedos estalando e olhos brilhando na penumbra. Ele alertava-os, chamando-os de tolos e insistindo que se apressassem, pois o perigo ainda não havia passado. Gollum, com seus olhos ofuscantes que pareciam ver o que os hobbits não podiam, liderava o caminho em silêncio. A atmosfera ao redor era opressiva e cheia de incertezas. O vento gélido que os envolvia trazia uma sensação de desolação profunda, como se as montanhas fossem entidades vivas e perversas, colocando à prova cada fraqueza que possuíam. Ao avançarem, Sam e Frodo se moviam com passos hesitantes, suas mãos se agarrando a qualquer suporte disponível enquanto superavam degraus traiçoeiros e rachados. A fadiga acumulada transformava cada passo em uma conquista dolorosa. Os joelhos de Sam tremiam e sua respiração tornava-se irregular, mas ele mantinha o espírito resiliente. A nova escadaria os levava em uma rota serpenteante ao longo da encosta, repleta de perigos ocultos e blocos de pedra desmoronados espalhados pelo caminho. Apesar da falta de visibilidade, eles podiam sentir a presença imponente das montanhas à sua volta, como juízes silenciosos observando cada movimento. O céu acenava com um brilho vermelho ameaçador, sugerindo que, além das rochas e fendas, havia um sofrimento ainda maior à espreita, como um reflexo do poder sombrio de Sauron. A subida continuava interminável, cada degrau um desafio à sua disposição de seguir em frente. O ar estava carregado de tensão e medo, e os corações dos hobbits batiam em um ritmo que ecoava o peso de sua missão. Finalmente, chegaram a mais um patamar, onde a trilha se dividia e a escada tortuosa mostrava sua verdadeira natureza. Gollum os incentivava a continuar, sua voz chiada misturando-se ao vento. Frodo olhou brevemente para trás, vislumbrando o abismo que se estendia abaixo deles como uma vastidão de sombras, antes de retornar seu foco para a subida. O desafio diante deles era claro: uma última escalada através da Zephelduat, onde a rocha era tão negra quanto a noite e as fendas pareciam bocas famintas prontas a engoli-los. Com cada passo, sentiam-se mais próximos de uma terrível verdade, mas ainda estavam envoltos na incerteza do que os aguardava no topo. Os três continuaram a caminhar, com Sam refletindo sobre as histórias que havia aprendido e Frodo, ainda cansado, sentindo o peso da jornada em seus ombros. Cada passo era uma luta interna, um combate contra o desespero e o cansaço que ameaçava submergir suas vontades. Gollum, sempre um pouco à frente, movia-se com a agilidade de uma criatura acostumada à escuridão e ao perigo, seus olhos brilhando como pequenas tochas no breu. De vez em quando, uma rajada de vento assobiava entre as rochas, trazendo murmúrios indistinguíveis. Talvez o eco distante de batalhas travadas há muito tempo, ou o som de criaturas não vislumbradas nas sombras. Essa atmosfera alimentava ainda mais os temores dos hobbits, mas eles seguiam, guiados por uma determinação que só o coração dos desesperados pode gerar. Sam, sempre atento às necessidades de Frodo, insistiu para que descansassem por alguns momentos. Encontraram uma pequena saliência na rocha, parcialmente protegida do vento cortante e das pedras. Sentados ali, a mente de Sam vagava entre pensamentos de casa e temores nebulosos. Lembrou-se do condado, do calor reconfortante de uma lareira e do som familiar dos campos verdes. Mas logo sacudiu esses pensamentos, sabendo que o conforto estava a muitas milhas e perigos de distância. Sam, quebrando o silêncio, expressou sua preocupação com o que poderia estar esperando além daquelas pedras. Ele reconhecia que, embora tivessem estado mais seguros em muitos momentos da jornada, nada parecia tão sombrio como agora. Ele esperava que tivessem forças suficientes para seguir até o fim. Frodo, com um olhar de profunda exaustão misturada com uma determinação quase sobre-humana, respondeu que precisavam continuar, lembrando que, mesmo nos piores momentos, sempre há uma chama de esperança, por menor que seja. Pode ser essa chama que os guiaria ao destino. Enquanto as palavras se dissipavam no ar, ambos sentiam o peso do que estava por vir.
O caminho adiante era tortuoso e repleto de incertezas, mas a camaradagem e a força compartilhada continuavam a ser a âncora que os mantinha firmes diante do abismo iminente. Ali, nas sombras da passagem de Cirith Ungol, as decisões tomadas e as forças reunidas seriam cruciais para o destino de toda a Terra-média. E assim, com os pés ainda cansados e corações cheios de coragem, os hobbits se prepararam para o próximo trecho de sua grande e perigosa jornada. A proximidade de Mordor estava minando a bondade que ainda restava em Gollum, se é que alguma vez teve alguma, e cada passo que davam naquela direção parecia piorar a situação. Frodo e Sam continuavam sua conversa enquanto seus olhos investigavam a escuridão opressiva ao redor. As pedras desgastadas pelo tempo e a terra aparentemente estéril faziam com que cada passo parecesse um avanço sobre um terreno maldito. Os pensamentos de Sam sobre as grandes histórias que sempre admirou preenchiam o silêncio lúgubre que envolvia os corajosos hobbits. Sam lembrava-se de tantas noites de inverno onde se sentava ao calor do fogo, ouvindo e contando contos de heróis que enfrentavam o desconhecido, muitas vezes sentindo inveja da coragem e determinação dessas figuras de sua infância. No entanto, agora que ele mesmo se encontrava na espinha de uma dessas histórias, a realidade parecia muito diferente. Os perigos eram reais, e o medo nunca esteve tão próximo. Frodo refletia sobre as palavras de Sam. Havia uma verdade desconfortável nelas. As histórias que se tornavam grandiosas, aquelas lembradas por gerações, eram feitas por aqueles que continuavam a seguir em frente, mesmo quando a escuridão ameaçava devorar a luz. Mas a dúvida sussurrava em seu coração. Estará ele à altura? Conseguiria levar a cabo a missão que arduamente lhe foi confiada? O anel pesava mais do que apenas seu corpo, nublava seus pensamentos e drenava suas forças. A cada passo, Frodo sentia o peso de seu fardo crescer. Sam, como sempre, mantinha sua presença robusta ao lado, um baluarte de esperança e amizade, cuja luz o anel não conseguia apagar. Mas a ausência de Gollum pairava sobre os dois como uma sombra ainda mais ameaçadora. O traidor em potencial, aquele que conhecia tanto os meandros dos caminhos a seguir quanto os riscos de cair nas armadilhas do desejo do anel. Suas intenções eram turvas, suas ações imprevisíveis. Desde que se juntara a eles, os hobbits se acostumaram com a presença furtiva e as maneiras subservientes de Gollum. Agora, sua ausência não trazia alívio, mas uma ansiedade crescente, como se os próprios alicerces de segurança estivessem desmoronando. Sam, preocupado, não conseguia afastar a sensação de que algo sinistro estava se desenrolando. Ele não confiava no desaparecimento repentino de Gollum. Observavam como a vastidão diante deles parecia aguardar com paciência malévola, pronta para revelar suas intenções malignas quando menos esperassem. A perspectiva da jornada que ainda tinham pela frente parecia quase insuportável. No entanto, no fundo do coração de Sam havia uma faísca de esperança. Talvez, ao fim de tudo, houvesse um retorno, um descanso e uma manhã tranquila de trabalho no jardim como ele sempre sonhara. Por ora, a realidade brutal e implacável de Mordor os pressionava de todos os lados, forçando-os a avançar, apesar do pavor e da incerteza. Vigiando os dois hobbits em seu sono, Gollum se manteve na penumbra, balançando-se nervosamente entre suas duas naturezas em conflito. Algo muito profundo e sombrio emergia dentro dele, enquanto seu corpo fino se contorcia em desconforto visível. Frodo dormia inquieto, sensível à presença de Gollum. Ao sentir um toque ligeiro, se mexeu, chamando baixo em seu sono, o que bastou para despertar Sam completamente. A primeira visão de Sam foi a figura encurvada de Gollum, passando as patas no mestre, como ele pensou. Sam, com aspereza, perguntou o que Gollum estava fazendo. Gollum sussurrou submisso que não estava fazendo nada, mestre bonzinho. Sam, ainda desconfiado, acusou Gollum de retornar furtivamente, chamando-o de vilão. Gollum se encolheu,
com um brilho maligno nos olhos, quase como uma aranha empoleirada sobre suas pernas dobradas. Ele chiou sobre como os hobbits o chamavam de safado, apesar de ele os guiar por caminhos secretos que ninguém mais poderia percorrer. Apesar de um sentimento de remorso, a desconfiança ainda lingerava no coração de Sam. Ele tentou emendar, desculpando-se, explicando que Gollum o assustara e acordara de um sono que não deveria estar tirando, e explicou o cansaço de Frodo. Gollum respondia enigmaticamente, seu olhar traiçoeiramente constante. Sam, com relutância, sugeriu que todos deviam continuar juntos. Gollum respondeu que já era amanhã, ou pelo menos era quando os hobbits foram dormir, ressaltando o perigo de descansar sem ele por perto. Sam, exasperado, afastou o cabelo da fronte de Frodo e falou-lhe suavemente até que ele acordasse. Frodo, sorrindo ao ver Sam, estranhou ser chamado tão cedo, notando a constante escuridão ao redor. Era o início do fim, ele pensou. Sméagol se aproximou e Frodo perguntou se ele havia encontrado alguma comida ou descansado. Gollum respondeu que não havia encontrado comida, nem descanso, nada para Sméagol. Ele se chamou de safado. Sam estalou a língua, mas se conteve. Frodo aconselhou Sméagol a não se chamar de nomes, verdadeiros ou falsos, pois não era inteligente. Gollum respondeu que Sméagol precisava aceitar o que lhe era dado, lembrando que o gentil mestre Samwise, o hobbit inteligente, lhe dera esse nome. Frodo olhou para Sam, que admitiu ter usado aquela palavra quando acordou de repente e encontrou Gollum por perto. Sam disse que estava arrependido, mas que logo não estaria mais. Frodo decidiu encerrar a discussão. Ele explicou que ele e Sméagol, tinham chegado ao ponto crucial. Frodo perguntou se agora poderiam achar o caminho sozinhos, se estavam vendo a passagem, uma entrada. Se pudessem encontrá-la, então o acordo poderia terminar ali. Sméagol teria cumprido sua promessa e estaria livre para procurar comida e descanso onde quer que desejasse, exceto junto do inimigo. Gollum, choramingando, insistiu que ainda não era o momento de se separar. Eles não poderiam encontrar o caminho sozinhos. O túnel estava se aproximando e Sméagol precisava continuar, sem comida, sem descanso, por enquanto. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!